Então, você finalmente decide usar suas milhas bônus conquistadas com tanto esforço e voar em classe executiva, mas o site da companhia aérea informa que só há assentos disponíveis na classe econômica para sua rota, e nem sequer é uma companhia aérea de baixo custo. Pode parecer estranho, eu sei, mas a verdade é que as companhias aéreas economizam milhões ao trocar aviões para as rotas certas. Então aquele avião com classe executiva com que você sonhava pode estar em outra rota. Quando você consulta a tabela de voos e vê aquele voo direto mágico aparecer ou desaparecer, isso também não é por acaso. Em algum lugar no fundo da tela, existe uma calculadora de tempo de voo que processa cada detalhe, como a distância até a cidade, as condições da pista de pouso e decolagem e o peso da aeronave com passageiros e carga. Ah, e não se esqueça do clima. Ventos contrários fortes? Melhor trocar por uma aeronave com melhor eficiência de combustível ou maior alcance. Muito bem, agora tudo faz sentido. Mas então, muitas vezes não há voos entre duas grandes cidades que, logicamente, deveriam estar conectadas. Geralmente é porque o custo do reabastecimento seria maior que a receita com a venda de passagens. Às vezes, um voo direto desaparece e vira um voo com escala. O motivo pode ser que a aeronave antiga não aguentava o trajeto e o avião novo não era lucrativo o suficiente. As companhias aéreas não estão improvisando. Tudo é muito bem calculado. Fator de ocupação da aeronave, demanda de passageiros, comprimento da pista, eficiência de combustível e as tendências econômicas atuais. Até os menores detalhes, como o preço daquele chocolate caríssimo que você compra a bordo, fazem parte do cálculo cruel do algoritmo. Mesmo que milhares de pessoas queiram embarcar em um avião, os números podem não fechar. É por isso que a sua viagem dos sonhos pode acabar tendo uma escala que você não planejou. Então, escalas não são necessariamente uma regra em voos longos, e às vezes faz mais sentido para as companhias aéreas voarem quase 19 horas sem parar. Atualmente, o voo mais longo do mundo é entre Singapura e o aeroporto JFK, em Nova York. Ele utiliza um Airbus A350 de ultra-longo alcance especialmente configurado, com apenas assentos de classe executiva e econômica premium. A China Eastern planeja bater esse recorde com um novo voo entre Xangai e Buenos Aires. Por causa dos ventos contrários, o voo pode levar até 29 horas. Eles definitivamente vão precisar usar ferramentas como o calculador de milhas aéreas e o planejador de voos para determinar se isso vai fazer sentido economicamente. Até agora, eles não esperam uma grande demanda. Se você me perguntar, eu com certeza não gostaria de passar mais de um dia inteiro no ar. Então, temos muitos fatores que influenciam qual avião vai para onde, e às vezes as escolhas são bem pessoais. Bem pessoais para a companhia aérea, não para as pessoas. Rotas premium não são preenchidas por turistas. Elas são ocupadas por passageiros da classe executiva, que estão dispostos a pagar aqueles preços absurdos para poder deitar em suas camas e ter uma refeição sofisticada. Quando se trata do custo operacional por assento das companhias aéreas, é nos assentos premium que está o verdadeiro lucro. Pegue rotas de negócios movimentadas, como Los Angeles para Nova York. A cabine econômica enche o avião, mas as companhias sobrevivem pelos bilhetes de classe executiva. Às vezes, um único assento custa tanto quanto um carro seminovo. Então, a escolha da aeronave não é só sobre acomodar pessoas suficientes. É sobre posicionar estrategicamente os assentos certos no avião certo. É por isso que existe aquele assento de upgrade de luxo, e não é generosidade aleatória. É um centro de lucro cuidadosamente calculado. Agora, tudo isso faz sentido, mas algumas decisões de planejamento ainda podem parecer estranhas. Por que uma companhia aérea enviaria um 737 para uma cidade de apenas 80 mil habitantes? Pode ser porque eles querem que você, o passageiro favorito deles, tenha uma experiência consistente e viaje com conforto, mesmo que a cidade não justifique exatamente o custo de um jato maior. Mas aí, você tem o outro extremo. Por exemplo, se você estiver indo para o extremo norte do Canadá, pode acabar voando em um antigo 737-200, o único jato resistente o bastante para pousar em cascalhos sem se desmontar. Claro, ele é velho, faz barulho e tem um leve cheiro de nostalgia, mas funciona. Para voos regionais curtos, o sistema fica ridiculamente preciso, chega a ser engraçado até. Apenas alguns passageiros a mais já mudam tudo. Em vez de um pequeno turbohélice, de repente um jato CRJ é escalado para a tarefa. E essa pequena mudança não afeta só um voo. Ela bagunça toda a programação, a quantidade de combustível usada e até quais tripulantes são designados. A ecologia também tem um papel enorme nessas decisões sobre aviões, é claro. As companhias aéreas simplesmente não podem mais operar aqueles enormes 747 por aí, como faziam antigamente, quando não precisavam se preocupar com o custo do combustível. Agora, a eficiência manda, porque cada gota de combustível de aviação queimada faz diferença, tanto para o planeta quanto para o lucro da companhia aérea.
A boa notícia? Você vai ver aqueles jatos modernos e elegantes, como o Boeing 787 Dreamliner ou o Airbus A350, substituindo os antigos e sedentos aviões de 4 motores. Por exemplo, o grupo Lufthansa diz que seus novos aviões consomem cerca de meio galão de combustível de aviação por passageiro a cada aproximadamente 100 quilômetros voados, o que é cerca de 30% menos do que muitos dos seus aviões mais antigos costumavam gastar. Cada libra de querosene, cada pequeno arrasto causado por peso extra ou motores ineficientes e cada assento não vendido significa dinheiro jogado fora. Para evitar isso, as companhias aéreas precisam ser flexíveis e manter a frota atualizada. Para conseguir isso, companhias aéreas de hub, como Delta ou Lufthansa, costumam manter um verdadeiro zoológico de diferentes aeronaves prontas para trocas. Elas precisam de flexibilidade para que um problema de manutenção de última hora ou um aumento repentino de passageiros não arruine toda a malha aérea. Já as companhias de baixo custo, como a Ryanair, fazem o oposto. Elas operam um monte de clones de 737. Esses aviões são simples, eficientes e previsíveis, então não há necessidade de trocas sofisticadas ou de pensar demais. É até reconfortante nesse mundo caótico das companhias aéreas, e quando você compra uma passagem com eles, não vai se surpreender ao voar em um avião completamente diferente do que esperava. Agora, os próprios aeroportos também têm voz nesse processo. Algumas pistas são simplesmente curtas demais, os ventos podem ser muito fortes, ou a tecnologia é limitada em certos lugares. Mesmo que você queira voar para algum lugar, seu avião pode ficar em solo porque o aeroporto não está preparado. Pegue o aeroporto Wantue Rosikin, na pequena ilha caribenha de Saba. A pista dele tem apenas cerca de 400 metros de comprimento. Isso é mais curto do que algumas ruas de cidade. Esqueça chegar lá em um Boeing grandão. Só aviões pequenos, super ágeis e com hélice conseguem pousar ali. Tem também o alto aeroporto de Courchevel, nos Alpes franceses, que parece mais uma pista de esqui do que uma pista de pouso. Ela tem pouco mais de 500 metros de comprimento e é inclinada em um declive de 18%. Então, basicamente, os pilotos pousam ladeira abaixo. Nada de jatos grandes aqui também, só aviãozinhos corajosos o bastante para pousar sem acabar atolados na neve. Mas, pensando bem, é um resort de luxo, então esses jatinhos pequenos parecem perfeitos para o lugar. E se você acha a pista de Courchevel ruim, tente pousar no aeroporto internacional Toncontín, em Honduras. Ele é cercado por montanhas. Ventos fortes cortam o vale e até pouco tempo atrás, a pista era bem curta. Dá para imaginar por que as companhias aéreas pensam 2 vezes antes de mandar jatos grandes para lá. E elas também podem considerar a lucratividade da rota. Mesmo que milhares de pessoas queiram voar, o avião errado pode transformar uma rota de ouro em prejuízo. As companhias aéreas calculam o custo operacional por assento, fazem previsões de ocupação e rodam simulações que fariam até um supercomputador suar. E sim, isso também afeta o preço da sua passagem. Aquela viagem de fim de semana baratinha que você acabou de reservar e saiu contando para todo mundo? Pois é, pode ser que ela seja cara para a companhia aérea operar, e é por isso que o voo vem cheio de taxas, vendas extras e escalas estratégicas. Então, como você pode ver, as companhias aéreas aperfeiçoaram a arte de combinar os números do cálculo de distância de voo com a demanda de passageiros, as capacidades das aeronaves e a lucratividade. Elas criam um mundo onde suas férias, viagem de negócios ou até aquele perrengue de escala não acontecem por acaso. É o resultado de milhões de cálculos e milhares de planos de contingência. As companhias aéreas economizam milhões trocando de avião, não porque são malvadas, mas porque são brilhantes, calculistas e extremamente exigentes com os números. Sejamos realistas, os aeroportos podem ser bastante irritantes, mas o mais irritante deles é provavelmente ter que tirar o laptop da mochila e colocá-lo em um compartimento separado ao passar pela inspeção de segurança. Mas, é claro, eles não nos obrigariam a fazer esses movimentos extras se não houvesse um bom motivo para isso. Os laptops são densos e os raios-x não conseguem penetrá-los, portanto é fácil esconder algo perigoso neles. Se o dispositivo estiver descoberto e sozinho em um compartimento separado, será mais fácil para os scanners capturarem algo perigoso. A maioria dos aviões é branca. Há alguma vantagem em escolher exatamente essa cor? Não, a tinta branca não faz com que o avião pareça mais leve. Tampouco faz economizar dinheiro com a pintura. Aqui estão os motivos reais da escolha: segurança, eficiência e conforto. Os primeiros aviões tinham uma cor metálica. O problema aqui é que o metal é propenso à corrosão, portanto, pintá-lo é uma ótima maneira de proteger um avião contra a corrosão. O branco é preferido por vários motivos. Primeiro, os aviões voam muito acima das nuvens e ficam muito expostos à luz do sol. O branco é a cor que absorve menos calor e, portanto, os aviões brancos aquecem menos.
Além disso, a luz solar faz a tinta desbotar. Um avião colorido terá sua pintura desbotada muito rapidamente e precisará ser repintado, e a repintura é cara. Portanto, pintar a aeronave de branco é uma opção mais duradoura. Além disso, qualquer dano é mais facilmente percebido em uma superfície branca, então esse é mais um ponto a favor da cor branca. Sempre embarcamos pelo lado esquerdo do avião, sem exceções. Por alguma razão, o lado direito simplesmente não parece ser uma opção. Sim, isso é feito de propósito. Primeiro, o capitão geralmente se senta à esquerda. Dessa forma, é mais fácil para o piloto alinhar o avião com a ponte telescópia do terminal. Além disso, as aeronaves são abastecidas e carregadas com bagagens no lado direito. Como as pessoas embarcam no avião pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem ser perturbada e não há perigo para os passageiros. A consistência na escolha de um único lado ajuda a fazer com que tudo funcione de forma mais eficaz. Como todos sempre entram pela esquerda, todas as pontes de embarque são projetadas para serem fixadas no lado esquerdo do avião. Se cada avião tivesse a liberdade de escolher o lado, isso criaria um tanto de confusão e afetaria a logística por trás do processo. Há mais perguntas surgindo. Por exemplo, o que significa aquele triângulo preto desenhado acima de uma das janelas? Aparentemente, ele marca o assento de onde se tem a melhor vista da asa do avião. Ele é necessário para que a tripulação encontre o local o mais rápido possível se, em caso de emergência, precisar inspecionar os motores, os aerofólios ou os flaps. Essa marcação economiza muito tempo. Outra coisa é que as fileiras de assentos não são bem alinhadas com as janelas. Isso é uma questão de negócios. Originalmente, todos os aviões são projetados com fileiras e janelas perfeitamente alinhadas, mas quando uma companhia aérea compra uma aeronave, ela acrescenta alguns assentos adicionais, deixando-os mais próximos uns dos outros. Dessa forma, elas têm mais assentos, o que significa mais passageiros, e portanto podem vender mais passagens. Mas você tem menos espaço para as pernas e pode ficar sem janela. Além disso, todas as janelas têm cantos arredondados, e isso é feito por motivos de segurança. Antigamente havia aviões com janelas quadradas, mas elas causavam acidentes porque não suportavam pressões de alta altitude. Em grandes altitudes, a pressão atmosférica externa é menor do que a no interior da cabine. Portanto, há uma grande diferença de pressão dentro e fora do avião, o que gera estresse. Sem janelas, essa tensão flui suavemente pelo material. Uma janela quadrada se torna um obstáculo e o fluxo de tensão precisa mudar de direção. A pressão se acumula nos cantos, provocando rachaduras. Como resultado, essas janelas se quebram. As janelas ovais permitem que a tensão flua mais suavemente, evitando a concentração de tensão. Portanto, as janelas ovais são mais seguras. O vidro usado na produção é o acrílico esticado, e há 3 painéis separados. Isso é feito como uma medida de segurança, caso haja qualquer rachadura. Dessa forma, pelo menos um painel permanecerá intacto o tempo todo. Você já notou aqueles pequenos buracos nas janelas? Na verdade, o pequeno orifício está apenas no painel que fica no meio. Sua função é regular a enorme diferença de pressão dentro e fora da cabine. Dessa forma, o painel externo pode suportar a carga. Se o painel externo quebrar, o painel do meio, mesmo que tenha um furo, conseguirá manter a janela intacta. Além disso, esse orifício evita que os vidros embacem. Agora, digamos que você queira relaxar e assistir a um filme. Felizmente, tem fones de ouvido, mas eles são estranhos, tem um plug de 2 pinos. Não, isso não é algum motivo de tecnologia avançada. Trata-se de uma medida inteligente para evitar roubos. Se você não puder usá-los em nenhum outro lugar a não ser no avião, ninguém terá vontade de roubá-los. Fora do avião, eles são basicamente inúteis. E então eles trazem comida. Há quem adore comida de avião e quem não goste muito dela. Mas a maioria das pessoas concorda que a comida tem um sabor diferente no ar. Acontece que isso é realmente um fato. A baixa pressão do ar, a falta de umidade e o ruído de fundo que temos em grandes altitudes alteram o funcionamento de nossas papilas gustativas. Elas se tornam menos sensíveis a alimentos doces e salgados, de modo que as companhias aéreas precisam usar mais temperos. Você já imaginou o que aconteceria se alguém abrisse acidentalmente a porta de um avião? Isso não acabaria bem. Seria muito perigoso, para dizer o mínimo. Mais especificamente, logo haveria falta de oxigênio na cabine. Mas felizmente ninguém pode abrir essa porta acidentalmente. A diferença de pressão entre o interior e o exterior torna isso quase impossível. Seria necessária uma força imensa para abri-la. As portas foram projetadas para se abrirem sozinhas em caso de emergência. Por falar em segurança, durante a decolagem e o pouso, a tripulação diminui a luz da cabine. Isso é feito por um bom motivo. Dessa forma, em caso de emergência, você verá tudo com mais clareza. Seus olhos se acostumarão com a escuridão e será mais fácil evacuar o avião.
Agora sobre os pilotos. Eles sempre usam aqueles óculos de sol descolados, mas o objetivo não é parecer legal. Eles são usados para proteger os olhos. Ao longo de sua carreira, os pilotos precisam cuidar de sua visão. Mas o problema é que essa não é uma tarefa fácil quando se é piloto. A radiação solar prejudicial que o Sol emite é filtrada pela atmosfera da Terra, de modo que a luz solar não é muito prejudicial para você se passar a maior parte do tempo no solo. Mas no céu a situação é diferente. Há menos ar lá e o brilho é muito maior. A cada 300 metros de altitude, a radiação solar é cerca de 5% mais forte. Em média, as aeronaves voam a uma altitude de 10 mil metros. Isso significa que a quantidade de radiação ultravioleta lá em cima é 175% maior do que no solo. Isso é muito prejudicial para a visão de qualquer pessoa. A grande quantidade de tempo que os pilotos passam no ar os torna vulneráveis a diversos problemas oculares, e ter problemas oculares pode custar a carreira de um piloto. Portanto, usar óculos de sol é algo crucial para eles, e esses óculos devem ser da melhor qualidade. Eles devem minimizar o impacto da luz solar e resistir aos raios ultravioleta, proporcionando proteção total aos olhos. Além disso, não podem ser polarizados, pois a polarização pode atrapalhar a percepção das telas do cockpit. Eles devem proporcionar a melhor nitidez, diminuir a fadiga ocular e minimizar a deformação das cores para que os pilotos possam ver como se estivessem sem óculos de sol. Agora, aqui está algo assustador. Você está pendurado no ar a uma altitude de 9.100 metros. Assustador? Ok, deixa eu melhorar. A altitude é a mesma, mas você está dentro de um grande tubo de metal de uma aeronave. Seu voo é muito longo, e agora, 6 copos de água depois, deu vontade de ir ao banheiro. Uau, a fila é tão grande! De repente, um pensamento bastante nerd surge em sua mente. Cada uma dessas pessoas vai dar descarga depois de terminar. Mas como um avião pode transportar tanta água? E, para onde vai todo esse lixo? Com certeza ele não é despejado no meio do voo, em cidades pré-selecionadas ao longo do caminho, espalhando-se pelo chão. E, ok, já chega. Um piloto revelou o segredo. Todos os resíduos passam por um encanamento especial até a parte traseira. Lá, tudo é armazenado em compartimentos selados. Quando a aeronave chega ao seu destino, a equipe de terra remove tudo. Em um voo de longa distância, os banheiros podem ser usados mais de 1000 vezes, o que gera até 1.200 litros de resíduos. Agora sobre a água. Você já viu um vaso sanitário cheio dela em um avião? Não, isso acontece porque é utilizada uma privada a vácuo. Não é aquela comum da sua casa que fica cheia de água. Quando você dá descarga nela, um sifão drena tudo e a gravidade leva a água para o sistema de esgoto. Mas essa abordagem não funcionaria em um avião porque ele está em movimento. A água espirraria durante todo o voo, especialmente quando estivesse passando por uma região de turbulência. Mas se não houver água, não é possível usar a gravidade ou o sifão para esvaziar o vaso sanitário. Em vez disso, quando você dá descarga, uma válvula se abre na linha de esgoto e o vácuo puxa os resíduos para um tanque especial. E como o vácuo faz todo o trabalho, quase não há necessidade de água, ou melhor, do líquido desinfetante azul brilhante usado nos aviões. É por isso que esse sistema precisa de apenas 2 litros desse líquido ou até menos para uma descarga. Em comparação, um vaso sanitário econômico com água usa 6 litros, e um comum precisa de 20 litros de líquido. Ok, já descobrimos como os aviões lidam com todos os resíduos que se acumulam durante o voo, mas vamos imaginar outra situação, um para-brisa de cabine rachado. O problema é que ele consiste em 2 painéis de vidro grosso com uma camada de plástico para aquecimento no meio. Qualquer um desses painéis pode suportar a pressão total se algo acontecer com o outro. Então, mesmo que um para-brisa se quebre, o avião continua seguro. Isso acontece muito raramente, mas se ocorrer, os pilotos geralmente diminuem a altitude para reduzir a pressão no para-brisa e, se necessário, mudam seu itinerário. Ok, agora vamos falar sobre o que podemos fazer se houver uma cobra perigosa na cabine de comando. Bom, você pode dizer que estou inventando ou que vi isso naquele filme do Samuel Jackson, mas foi uma situação real. Um piloto sul-africano estava em um pequeno avião com 4 passageiros a uma altitude de 3.300 metros, quando notou algo que, digamos, não deveria estar lá dentro. Uma cobra deslizando sob seu assento. Por um segundo ele ficou apenas olhando para o réptil. Então, sem querer causar pânico, contou calmamente a seus companheiros sobre o passageiro clandestino não registrado. A aeronave teve que fazer um pouso de emergência.
Nesse caso, o piloto decidiu ser honesto com os passageiros, mas às vezes os pilotos optam por substituir as palavras que podem deixar certas pessoas nervosas, como turbulência, por outras expressões muito mais inocentes. E se você quiser ficar por dentro do assunto, preste atenção aos seguintes sinais. Se um comandante disser à tripulação para se sentar, significa que há um trecho de estrada acidentada à frente. Outra expressão para ficar atento é "estamos voando em um bolsão de ar". Essa é apenas outra maneira para os ventos que sacodem a aeronave de diferentes direções. Mas a questão é a seguinte, o termo bolsão de ar causa muito menos pânico do que turbulência. E há também a área de clima. Essa frase geralmente significa chuva forte ou uma tempestade não muito longe de um avião em voo. Portanto, não se surpreenda se o seu comandante disser "há uma área de mau tempo à frente, vamos voar ao redor dela". E já que começamos a falar sobre a linguagem misteriosa usada pelos pilotos, aqui estão mais alguns exemplos. Você pode ouvir um deles dizendo "George está pilotando". E não, ele não está se referindo ao seu colega. É assim que o sistema de piloto automático é chamado. O George é programado para seguir uma determinada rota, levando em consideração as condições climáticas, a turbulência e a altitude. Os comandantes normalmente utilizam o piloto automático depois de atingir a altitude de cruzeiro ou após voar por mais de 10 horas, quando são obrigados a descansar. Às vezes, você pode ouvir que há um piloto no assento auxiliar. Não é raro que um deles, fora de serviço ou de outra equipe, pegue um assento auxiliar ao voar de volta para sua base. Os inspetores da Administração Federal de Aviação também podem viajar de carona. Algumas companhias aéreas podem até oferecê-la para pilotos que trabalham para outras empresas. Em inglês, a palavra usada é jump seat, algo como o assento de salto. Não há nenhuma relação entre ele e pular do avião em si. Se o seu primeiro voo chegou atrasado e você está em uma corrida louca para pegar a conexão, talvez seja chamado de corredor. E quem sabe ouça membros da tripulação ou da equipe de terra dizendo "os corredores estão a caminho". Isso significa a espera por alguns passageiros em transferência. Infelizmente, se um voo tiver um horário de partida restrito, ele poderá decolar sem esses viajantes. Agora, se você ouvir um piloto dizendo "pen", não é um bom sinal. Há problemas a caminho. O termo é usado durante a comunicação com os controladores de tráfego aéreo. Esse é o sinal que significa que algo deu errado no voo e que a tripulação da cabine de comando precisa de atenção imediata. Quando outros pilotos que estão usando a mesma frequência de rádio ouvem esse sinal, eles interrompem toda a comunicação e deixam o pen transmitir sua mensagem. 359er. Não se trata de um código mega secreto. É a maneira como os aviadores pronunciam certos números em seu inglês de piloto. 3 significa 3, 5, 5 e Niner é usado em vez de 9. Essa pronúncia ajuda a evitar erros de comunicação no rádio e a confusão causada por números de sonoridade semelhante. Estamos apenas terminando uma papelada. Se ouvir o comandante dizer essa frase, não significa que você está prestes a sofrer um atraso. Finalizar a papelada geralmente indica revisar o itinerário do voo, verificar o peso e o equilíbrio do avião, ou até mesmo esperar que a equipe de terra prepare o diário de bordo. A aproximação final tem significados um pouco diferentes para pilotos e comissários de bordo. A tripulação fala da aproximação final quando o avião está se aproximando da parte final da descida. Para os comandantes, significa que a aeronave já está alinhada com a pista e que eles não precisam manobrar ou fazer curvas adicionais. Quando um comandante se refere a um voo de balsa, ou ferry flight em inglês, está falando de uma situação em que um avião vazio, sem passageiros ou carga a bordo, é transportado de um lugar para outro. Para a tripulação da cabine, é o momento de relaxar. Os voos de balsa podem ocorrer quando há um problema técnico com uma aeronave e os pilotos precisam levá-la de volta à sua base. Mesmo que o voo esteja cheio, a tripulação ainda tem a oportunidade de descansar. Alguns jatos da Boeing têm um local onde a tripulação pode relaxar durante seu turno. A porta desse porto seguro parece a de um armário como qualquer outra, mas ao abri-la, há uma escada estreita que leva a um pequeno quarto com 2 camas separadas por cortinas. Há também um local para os funcionários pendurarem seus uniformes. A propósito, alguns pilotos dizem que não gostam quando as pessoas batem palmas quando o avião aterrissa. Eles dizem que não estão fazendo nada de especial, pois é apenas o trabalho deles. Você não bate palmas para o carteiro quando ele entrega sua correspondência, certo? Essa é uma pergunta retórica que um deles fez. Também não se deve dar gorjeta aos pilotos, mesmo que você realmente queira, porque é estranho, como alguns deles admitem.
Esse é um aspecto novo no setor de aviação, e embora dar uma recompensa aos comissários de bordo esteja se tornando mais comum, quem diria, fazer isso para os comandantes é um tanto quanto desaprovado. Há muitas maneiras de tornar os aviões mais seguros. Por exemplo, eles poderiam ter assentos ejetores para que todos os passageiros pudessem ser resgatados. Na realidade, porém, isso é muito mais difícil do que parece. Se houvesse assentos ejetores, sua viagem seria muito diferente. Todos teriam que ser amarrados em um assento com um cinto para garantir que não cairiam. Depois, seria necessário usar uma máscara de oxigênio durante todo o voo. Uma emergência pode ocorrer a qualquer momento. Além disso, a ejeção em si é uma grande pressão sobre seu corpo. Mesmo os pilotos de caça que estão fisicamente preparados ainda podem sofrer lesões graves. Para uma pessoa comum, esse processo não seria seguro. Portanto, por mais legal que pareça, os assentos ejetáveis não são muito práticos e, na verdade, são bastante perigosos. Ok, pelo menos eles poderiam ter um paraquedas para cada passageiro. Mas isso também não seria muito útil. Parece que os paraquedas podem salvar muitas vidas. Em primeiro lugar, tê-los não é eficiente. Eles são caros e pesados. Portanto, um avião precisaria queimar mais combustível durante o voo se houvesse paraquedas a bordo. No entanto, tudo isso valeria a pena se os paraquedas pudessem fazer uma diferença real na segurança das pessoas, mas não é possível. Os aviões comerciais não são projetados de forma que seja seguro saltar deles, especialmente com algumas centenas de pessoas a bordo. Além disso, os passageiros não são treinados para usá-los. Imagine que há uma emergência. O avião está caindo e 200 pessoas estão tentando lidar com paraquedas pela primeira vez em suas vidas. Seria uma bagunça total. Por fim, não é seguro pular das grandes altitudes em que os aviões voam. Portanto, máscaras de oxigênio, coletes salva-vidas e botes são os melhores equipamentos para salvar vidas, e todos os aviões os têm. Você conhece aqueles motores enormes que os aviões têm sob as asas? Sim, olhe para eles. Não parecem nada seguros. Os pássaros podem ser sugados para ali dentro, e isso realmente acontece. Eles poderiam pelo menos colocar uma grade na frente das turbinas para evitar que os pássaros entrem nelas. Acontece que esses motores puxam enormes quantidades de ar para dentro de si, o que é fundamental para que funcionem adequadamente. Quanto mais ar é engolido, mais ar é comprimido, misturado com combustível e queimado. E então, mais ar é empurrado para fora do outro lado, mantendo o avião em movimento. Uma cobertura na parte dianteira seria uma barreira, reduzindo significativamente o influxo de ar, que é crucial para o funcionamento adequado dos motores, e isso colocaria os passageiros em perigo. Mas não fique muito chateado. Os pássaros voam muito mais baixo do que os aviões, portanto, eles só correm perigo por alguns minutos no início do voo, enquanto o avião está subindo de altitude e, no final, quando o avião está pousando. Portanto, pouquíssimos deles chegam a ser puxados e, se isso acontecer, nunca será uma ameaça à segurança dos motores ou dos passageiros. Os aviões também não mudam as marchas como os carros, portanto, tecnicamente, não podem andar para trás. O motivo disso é que os aviões não precisam andar para trás. Eles podem simplesmente dar meia volta e seguir na direção oposta, mas de frente. O único momento em que eles precisam andar para trás é quando precisam chegar ao portão de embarque. E para esses momentos há ajuda. Tratores de recuo. Esses são pequenos veículos que podem se conectar a aviões e movê-los na direção necessária. Fique atento a eles na próxima vez que voar. Mas tecnicamente falando, os aviões podem retroceder se os motores começarem a empurrar o ar para frente em vez de para trás. Mas isso é muito perigoso para todos os envolvidos. Um dos poucos casos em que eles fazem isso é durante o pouso, para ajudar a desacelerar o avião. Há câmeras na parte externa que permitem que os pilotos naveguem melhor pelas pistas de taxiamento. Elas são especialmente úteis durante manobras complicadas. Mas você sabia que também existem câmeras nas cabines dos aviões? Pode ficar tranquilo, não há câmeras nos banheiros. Mas sim, elas estão lá na cabine, e apenas por motivos de segurança. Os comissários de bordo monitoram para ver o que não é visível de seus próprios assentos. É claro que os comissários de bordo podem verificar tudo apenas andando pela cabine, e é exatamente isso que eles fazem na maioria das vezes. Portanto, as câmeras são usadas principalmente durante a decolagem e a aterrissagem, quando todos, inclusive os comissários de bordo, devem se sentar, pois essas são as etapas mais perigosas de um voo. Observe que é exatamente durante esses estágios que as regras são particularmente rígidas. Todos os dispositivos eletrônicos devem ser desligados ou colocados no modo avião, e os dispositivos eletrônicos grandes devem ser guardados. As cortinas das janelas devem ser levantadas e as mesas dobradas. Os assentos devem ser colocados na posição vertical. É necessário colocar o cinto de segurança e assim por diante.
Tudo isso é feito para segurança e para garantir a evacuação rápida em caso de emergência. Então vamos discutir essas regras. O modo avião nos dispositivos eletrônicos é importante para garantir que os sinais transmitidos pelos dispositivos não interfiram nos sistemas eletrônicos do avião. Se interferirem, eles bloquearão a frequência de rádio de que os pilotos precisam para receber suas instruções. Você se lembra daquele som de clique que um alto-falante faz logo antes de o seu celular receber uma chamada se os dois aparelhos estiverem próximos? Esse é o som que os pilotos podem ouvir ao se comunicarem com o controle de tráfego aéreo. Guardar dispositivos grandes, como laptops, é importante porque eles podem se transformar em obstáculos se você precisar sair rapidamente do avião em caso de emergência. Todos os caminhos devem estar o mais desobstruídos possível. É por isso que tudo deve ser guardado, os assentos endireitados e as mesas dobradas. Não deve haver nada bloqueando o caminho de ninguém. E por fim, as persianas das janelas. As luzes do avião também são desligadas. Essas duas coisas são feitas para que seus olhos se acostumem com a luz natural do lado de fora da aeronave. Imagine, é noite, acontece alguma emergência e as luzes que foram deixadas acesas se apagam de repente. As pessoas precisam sair o mais rápido possível, mas seus olhos ainda não se acostumaram com o escuro e não conseguem ver nada. Isso atrasará todo mundo. Se as luzes internas estiverem apagadas, as pessoas se acostumarão com a escuridão e poderão evacuar o avião mais rapidamente. O mesmo vale para as persianas das janelas. Se for dia e elas estiverem levantadas, as pessoas estarão acostumadas com a luz externa e poderão evacuar mais rapidamente. Outro motivo é que, quando as persianas são levantadas durante o pouso, as pessoas do lado de fora podem ver o que está acontecendo dentro do avião. Por exemplo, se há fogo ou fumaça e onde exatamente. Dessa forma, eles podem planejar melhor o processo de evacuação. Além disso, você deve ter notado triângulos pretos desenhados acima de algumas janelas do avião. Esses triângulos marcam os assentos de onde se tem a melhor visão das asas do avião. Isso é necessário para que a tripulação encontre o local o mais rápido possível se, em caso de emergência, precisar inspecionar os motores, os sleds ou os flaps. Esse pequeno triângulo economiza muito tempo para a tripulação do avião. Falamos muito sobre emergências, mas elas realmente não acontecem com frequência. É mais perigoso dirigir um carro do que voar de avião, e a maioria de nós entra no carro todos os dias. No entanto, o medo de voar ainda está muito presente e as pessoas podem se tornar supersticiosas. Em muitas culturas, o número 13 é considerado azarado. Portanto, as empresas de aviação que costumam voar para esses destinos simplesmente omitem a fileira 13. É algo simples de fazer, mas pode poupar alguns passageiros ansiosos que por acaso estejam sentados na fileira 13. Em outras culturas, como na Itália, o 17 é o número do azar, e alguns aviões não têm as fileiras 13 e 17. Em aviões que voam para a China, é possível omitir a fileira 14. Você solta o cinto de segurança e se levanta, esticando as pernas após um longo voo. Você vai até o banheiro para se refrescar. De repente, você está no ar. As bagagens voam ao seu redor. Parece que o mundo está acabando. Você está 9.000 metros acima do solo e está se encaminhando para uma aterrissagem forçada. Antes de ter tempo para pensar, tudo fica escuro. No início de 2001, um enorme Boeing 747, transportando mais de 400 pessoas, decolou do Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio. O voo progrediu normalmente até atingir 12.000 metros e velocidade de cruzeiro. A comida estava sendo servida. Os passageiros estavam para lá e para cá como em qualquer outra viagem. Um pouco mais cedo naquele dia, um voo de uma companhia aérea japonesa entre Busan, na Coreia do Sul, e Tóquio, no Japão, havia começado de maneira semelhante. Esse era menor, com cerca de 250 pessoas a bordo. Ele também entrou em velocidade de cruzeiro a 11.000 metros. Ambos os aviões estavam em uma rota de voo semelhante, apenas a 600 metros um do outro, e deveriam se encontrar sobre a ilha japonesa de Honshu. Os dois estavam próximos a este cruzamento quando o piloto do Boeing 747 percebeu seu indicador anticolisão disparando. Foi quando ele viu que havia algo errado. Um dos aspectos críticos das viagens aéreas modernas é a coordenação do controle de tráfego aéreo. Todos os voos são monitorados e os pilotos são avisados se algo estiver errado.
O objetivo do controle de tráfego aéreo é organizar os voos tão bem que as colisões sejam impossíveis. Todo avião moderno é construído com monitores de colisão, mas eles nunca devem ser usados por causa disso. Enquanto os indicadores anti-colisão soavam, o trainee Hideki Ashitani, de 26 anos, estava sentado atrás dos radares na torre de controle, monitorando ambos os voos. O estresse de ter que supervisionar mais de 10 aviões o estava sobrecarregando. Isso não surpreende, visto que ele ainda não era certificado para operar por conta própria sem supervisão. Quando percebeu a potencial colisão, correu para evitar um desastre. Ele rapidamente contatou o voo de Busan, que estava viajando a 11 mil metros, e disse para diminuírem a altitude, tentando criar um vão maior entre os aviões. Com toda aquela pressa, porém, Ashitani cometeu um erro terrível. Ele contatou o avião errado. Em vez de dizer ao Boeing 747 para reduzir sua altitude, o piloto seguiu as instruções dele e baixou de 12 mil metros para 11 mil metros, exatamente a mesma altura em que viajava o 747. Ambos os aviões aceleravam um em direção ao outro a 800 km por hora em rota de colisão. Ashitani estava começando a entrar em pânico. Quando percebeu que o voo de Busan não havia descido, ele rapidamente o instruiu a virar à direita. O piloto, é claro, deixou de seguir as instruções dadas, pois foram enviadas para o avião errado. Por uma razão desconhecida, a instrução para virar à direita falhou e não chegou para ninguém durante todo esse tempo. As comunicações do controle de tráfego aéreo estavam falhando e os pilotos não tinham ideia de quanto perigo estavam correndo. Ao ver Ashitani em pânico atrás do painel de controle, sua supervisora correu para o local e assumiu o controle da situação. Ela contatou o voo de Busan e lhe disse para subir. Surpreendentemente, quando fez isso, ela deu a ordem para um voo que nem estava operando naquele dia. Ambos os voos a ignoraram, pois não sabiam que a mensagem era destinada a eles. O piloto do Boeing ao menos sabia que havia outro avião por perto, mas sua confiança no controle de tráfego aéreo o teria confortado. Certamente, se algo estivesse muito errado, alguém lhe enviaria mais instruções. Nesse ponto, o acidente estava começando a parecer inevitável. Para os passageiros dos voos, porém, tudo parecia normal. Eles já tinham comido seus lanches, esticado as pernas, ou talvez estivessem esperando na fila do banheiro, completamente sem saber que estavam a caminho de se chocar com outro avião. Felizmente, para todas as 600 pessoas envolvidas, o piloto era bem treinado e confiante, mesmo em uma situação que faria a maioria das pessoas congelar. Através do para-brisa, ele viu algo que nenhum piloto jamais deveria ver. Outro avião vindo diretamente em sua direção. Com reflexos como de um gato e com uma compostura notável, o piloto do Boeing agarrou o manete e direcionou o avião o mais para baixo que pôde durante os segundos que tinha antes da colisão. O Boeing passou direto por baixo do outro avião. Imagine ser um piloto e ver o solo à sua frente em vez do céu. Os dois saíram intactos. Este homem salvou a vida de mais de 600 pessoas. Isso não quer dizer que todos saíram sem um arranhão. Os passageiros estavam completamente sem saber de todo o incidente, então quase nenhum estava usando o cinto de segurança. Não havia o que eles pudessem fazer, pois a mudança de direção os jogou contra o interior do avião. Do nada, com um movimento repentino da aeronave, muitos atingiram o teto com a força de um acidente de carro. Todos os objetos e pessoas desprotegidos foram arremessados no ar. Alguns podem até ter sentido como se o avião tivesse acabado de cair no chão. Milagrosamente, apenas 7 passageiros e 2 membros da tripulação ficaram gravemente feridos, e o restante sofreu ferimentos leves. O piloto voltou para Tóquio para permitir que todos os feridos fossem tratados. Graças à ação rápida das equipes médicas e à incrível capacidade de tomada de decisão e habilidade demonstrada pelo piloto, todos no voo sobreviveram. Cada vez que você viaja de avião, está concordando em se lançar no céu a velocidades de até 800 km por hora, dentro de uma frágil concha de metal. Você fica cercado por motores enormes e perigosos, 10 ou 11 km acima do solo. Certamente parece que não há como sobreviver se o avião começar a dar problemas. O pouso na Baía de Hudson mostra que pilotos habilidosos podem superar essas dificuldades aparentemente intransponíveis.
No dia 15 de janeiro de 2009, o voo 1549 estava programado para voar de Nova York para Carolina do Norte. O piloto Chesley Sullenberger era um ex-piloto de aviões a jato que passou a pilotar voos comerciais nos anos 80. O céu estava claro e as condições eram favoráveis. Era um voo normal para todos os 155 passageiros a bordo, até que o pior aconteceu em apenas 1 minuto e meio. Quando o avião alcançou 900 metros de altitude, ele atingiu um bando de gansos canadenses. Eles atingiram o voo inteiro, mas o pior de tudo é que alguns gansos ficaram presos em ambos os motores. Quando Sullenberger percebeu que os motores estavam falhando, contatou o controle de tráfego aéreo. Eles ordenaram que voltasse para pousar no aeroporto, mas o piloto percebeu que era impossível. Com os motores falhando e sem uma pista aberta para pousar, ele teve que assumir o controle da situação para salvar a vida de todos a bordo. Sem controle total de seu avião, ele não era capaz de operar na altitude normal. O avião voou tão baixo que passou a apenas 300 metros sobre a ponte George Washington. As pessoas na ponte ficaram apavoradas ao ver o avião tão perto, mas não tinham ideia de como as coisas estavam a bordo. Com o avião na velocidade de 220 km por hora, Sullenberger viu o rio Hudson à sua frente e não teve escolha a não ser pousar nele. Todos na torre de controle ficaram chocados ao ouvir o que ele teria que fazer, mas não havia outra opção. Pousar em uma pista é uma coisa, mas pilotos comerciais não são treinados para pousar em rios. Sullenberger teve que pensar com clareza e planejar a aterrissagem enquanto voava em direção ao solo. Ele cuidou para que a cauda tocasse a água antes do nariz. Pousar com o nariz primeiro comprometeria ainda mais os motores e causaria ainda mais danos. Surpreendentemente, o avião pousou na água sem se despedaçar. Sua aceleração diminuiu gradualmente até que eles alcançaram um ritmo lento e constante na superfície. De longe, as pessoas podiam até pensar que fosse apenas um barco se movendo lentamente. No entanto, eles ainda não estavam seguros. O estresse do pouso fez com que uma das portas na parte traseira do avião se abrisse e danificou a fuselagem. A água encheu rapidamente e os passageiros correram para a evacuação pelos escorregadores infláveis. Um barco chegou com uma rapidez impressionante para buscar os passageiros presos que esperavam nas asas e nos escorregadores infláveis. Todos sofreram ferimentos leves no choque com o rio, mas todos sobreviveram. O capitão Sullenberger entrou para a história como um dos pilotos mais notáveis de todos os tempos, tendo salvado tantas pessoas de uma situação aparentemente desesperadora. Foi feito até um filme sobre seu heroísmo. E aí, sentindo aquela ansiedade na hora de pousar? Não precisa se preocupar, mesmo que você aterrisse em um lugar tão peculiar como o Butão. O que acontece é que o terreno ali é tão extremo que torna a aterrissagem super complicada. O que é interessante quando o assunto é voar lá é que realmente há poucos pilotos certificados para pousar em Butão. Zigue-zaguear em direção ao solo soa como uma verdadeira charada. O Aeroporto Internacional de Paro, no Butão, é frequentemente classificado como um dos aeroportos mais perigosos do mundo. No mundo inteiro, existem apenas 2 companhias aéreas que voam para esse aeroporto. Cerca de 10 anos atrás, havia apenas 8 pilotos autorizados a voar para lá, mas hoje o número é um pouco maior. Mesmo assim, há algo ainda mais difícil do que o Aeroporto Internacional de Paro no Butão. Parece que o aeroporto de Tenzing Hillary, em Lukla, Nepal, tem todos os perigos possíveis. Pista curta, ventos superpoderosos, terreno montanhoso. Socorro, gente! A pista tem apenas 520 metros de comprimento. Só pra gente comparar, uma pista regular na maioria dos aeroportos tem cerca de 3.000 metros de comprimento ou até mais. Muitos aeroportos têm tapetes em suas áreas de embarque. Isso geralmente vem com outros benefícios: tetos baixos, assentos confortáveis e iluminação agradável e natural. É desnecessário dizer que toda essa decoração custa um belo dinheiro aos aeroportos e os tapetes não são tão fáceis de limpar quanto os pisos. Mas o fundamental aqui é que eles criam uma sensação de aconchego para os passageiros que esperam seu voo, fazendo-os ficarem mais relaxados. Bom, desculpe quebrar a magia pra você, mas as coisas não são assim só pra fazer você se sentir bem. De acordo com pesquisas, os passageiros calmos têm cerca de 7 a 10% mais chances de ir às vitrines e comprar algo. Portanto, ao investir no conforto dos passageiros, é provável que os aeroportos aumentem sua própria renda.
Olha só, quanto a gastar dinheiro no aeroporto, existe um nome para os primeiros 60 minutos que se passam após o seu check-in. É a hora de ouro, que se refere ao tempo durante o qual os passageiros gastam estatisticamente mais dinheiro nas lojas e no duty free. Ter poltronas mais confortáveis nessas áreas bem em frente às lojas é um truque inteligente para atrair pessoas às compras. Vamos admitir que se sentar em uma cadeira confortável enquanto olha uma vitrine pode ser tentador. E isso é exatamente o que os aeroportos querem que você sinta. Você sabe como funciona. Você chega ao controle de segurança e, de repente, na sua bagagem de mão tem algo proibido e você não pode embarcar com isso. Adeus, garrafa d'água. Na verdade, você pode enviá-la para qualquer endereço dentro do país. Quanto à bagagem não reclamada, ela é normalmente armazenada por cerca de 60 dias. As coisas retiradas pela segurança e não reclamadas também podem ser vendidas em leilões especiais e são entregues em todo o mundo. A maioria dos aeroportos tem especialistas específicos chamados profilers. Essas pessoas praticam o que é chamado de spot, ou triagem de passageiros por técnica de observação. Eles analisam cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber os sinais não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, inquietas ou olhando muito ao redor. Se um profiler notar uma pessoa agindo de forma estranha, pode convidá-la para uma inspeção. Nesse momento, o agente conversa com essa pessoa para tentar saber mais sobre ela. O profiler trabalha tanto nos terminais principais como no controle de passaportes. A pergunta típica que ele faz é: qual é o objetivo da sua visita? Em seguida, verifica a reação da pessoa a essa pergunta. Por mais reservado que seja um passageiro, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão graças a indícios mínimos no comportamento da pessoa. Você chega ao aeroporto já sonhando com algumas semanas longe do trabalho e de todos os seus problemas diários. Aí estaciona seu carro e descobre que vai custar uma pequena fortuna deixá-lo no aeroporto. Por que tão caro? Os estacionamentos de aeroportos são um negócio como qualquer outro. O terreno em que eles são construídos, a construção do espaço e a manutenção de tudo isso, uma vez que já esteja em operação, custam uma bela quantia de dinheiro. E alguém tem que pagar essa conta, é claro. Além disso, estacionar ao lado de um aeroporto é simplesmente conveniente, o que aumenta o custo final. Se você não estiver pronto para liberar essa graninha e desfrutar desse conforto extra, é melhor pegar um táxi ou pedir a um amigo para levá-lo. Os contrails, essas trilhas brancas que os aviões muitas vezes deixam para trás em altitudes elevadas, são facilmente confundidos com fumaça de motor, mas a maioria não passa de vapor de água. Durante um voo, a umidade no ar se acumula nos motores antes de ser ventilada. O ar quente e úmido que deixa os motores se mistura com o ar frio e seco encontrado em altas altitudes, resultando em longas linhas finas de vapor. A umidade determina quando os contrails se formam e por quanto tempo eles permanecem visíveis. Se já estiver úmido lá em cima, então há mais água e o contrail é mais proeminente. E se estiver frio, as gotículas podem se transformar em gelo, ficando para trás por muito mais tempo. Pode parecer estranho que a tripulação de voo se preocupe com as cortinas das janelas, checando se elas estão abertas ou fechadas. A principal razão é garantir que os olhos dos passageiros se ajustem à luz externa. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de acordar as pessoas ou fazê-las dormir. Mas em uma emergência, a última coisa que a tripulação quer é que as pessoas parem para piscar antes de evacuar o avião. Outra razão para que todas as cortinas permaneçam levantadas quando o avião está prestes a decolar ou aterrissar é garantir que a tripulação de terra veja se há algum problema a bordo. Por exemplo, se houver um incêndio na cabine, a tripulação de terra perceberá imediatamente e agirá de acordo. Se as cortinas estiverem baixas, eles podem perder um tempo precioso para resgatar os passageiros e a tripulação. Olhando pela janela sobre a asa do avião, você pode ver um pequeno gancho duplo amarelo. Parece estranho, pois pode mexer com a aerodinâmica, mas isso está lá para sua segurança. No caso de uma aterrissagem de emergência, esses ganchos são usados para prender cordas que ajudam os passageiros a sair do avião usando as asas. Se elas estiverem escorregadias, a corda ajudará a fixar os pés das pessoas, não as deixando cair enquanto estiverem descendo. Uhul! Há várias correntes de ar extremamente rápidas no alto da atmosfera do nosso planeta. Elas se movem de maneira estranha, mas têm um fluxo mais ou menos constante, permitindo que aeronaves de passageiros as utilizem. Quando um avião se aproxima de um jato de ar,
Ele pode se ajustar à direção de sua corrente e voar muito mais rápido, impulsionado pelo fluxo. Muitas companhias aéreas usam isso a seu favor para reduzir os custos de combustível e tornar as viagens aéreas ainda mais rápidas. As nuvens, especialmente as Thunderheads, podem indicar que uma área de turbulência está à frente, mas às vezes uma turbulência ocorre quando o avião cai alguns metros e começa a tremer sem qualquer aviso. É a zona de céu claro, que acontece quando dois corpos de ar colidem a velocidades muito altas. Isso é absolutamente invisível, de modo que os pilotos não podem prever. As chances de entrar em uma zona de céu claro são maiores em baixas altitudes, sobre cadeias montanhosas e perto de correntes de ar. Normalmente, após ser atingido por um raio, um avião é enviado para inspeção, mas ainda pode completar seu voo com segurança. A fuselagem conduz eletricidade suficientemente bem e, como um para-raios, a energia muito provavelmente atingirá uma das pontas do avião, seja nas asas ou no nariz. Depois a energia procura o solo, mas não o encontra, então sai pela cauda. É mais fácil para a eletricidade rolar pela superfície do avião do que para dentro dele, assim as pessoas a bordo estão a salvo. Contudo, o raio é poderoso e pode haver alguns danos ao avião por fora. De qualquer forma, se você ainda estiver nervoso para voar, lembre-se do que dizem os pilotos. Qualquer aterrissagem que você possa evitar é uma boa aterrissagem. Isso não ajudou nada, não é mesmo? Um voo teve um momento louco em pleno ar em 1993, quando o piloto acidentalmente acionou os slats da asa, a parte na borda dianteira da asa. O tempo estava bom, os passageiros relaxados. Todos estavam fazendo o que queriam. De repente, sentiram uma sacudida inesperada. Instantaneamente, o piloto automático foi desativado. O capitão começou a lutar com os controles. O avião ficou instável, inclinando-se e rolando dramaticamente, resultando em uma descida rápida de 1.524 metros. A vibração lançou a cabine em um caos total, com os passageiros gritando de medo. Os slats deveriam ser usados somente durante as decolagens e aterrissagens, não em pleno ar. Era o voo 583 da China Eastern Airlines, sobrevoando o Pacífico, a caminho de Xangai para Los Angeles. O piloto declarou uma emergência e direcionou o avião para uma base da Força Aérea no Alasca. Das 255 pessoas a bordo, 60 foram parar em um hospital e, infelizmente, 2 não sobreviveram. O piloto fez alguns movimentos rápidos para estabilizar a aeronave, mas os ferimentos ocorreram porque as pessoas não estavam com o cinto de segurança. Eles consideraram que os slats se soltaram devido ao design da alavanca de controle. A empresa foi a culpada por isso. A alavanca poderia ser sacudida acidentalmente durante o cruzeiro. Felizmente, a tripulação foi treinada e o avião ficou bem, exceto pela bagunça na cabine. As consequências desse incidente foram caras, exigindo cerca de $1,5 milhão para reparar os danos. Quando o avião começou a perder altitude, os compartimentos superiores se abriram e o vídeo de segurança foi reproduzido 3 vezes para dar um toque sinistro. Quando a aeronave se estabilizou, os comissários de bordo entraram em ação, prestando primeiros socorros e deixando kits vazios espalhados pela cabine. Descobriu-se que slats mal projetados já haviam causado 11 incidentes semelhantes anteriormente. O capitão provavelmente o empurrou por acidente enquanto mexia nos controles de velocidade. A falta de treinamento do piloto para problemas em alta altitude e o sistema de alerta de stall pioraram a situação. Se os passageiros tivessem mantido o cinto de segurança, os ferimentos teriam sido muito menos graves. Esse foi o caso em muitos outros acidentes. Você provavelmente conhece este anúncio de avião. Permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado, mesmo quando o sinal de atar cintos estiver desligado. Os especialistas dizem que essa é uma boa decisão. Embora voar seja seguro, manter o cinto de segurança é inteligente, pois você pode passar por uma turbulência inesperada. O objetivo é mantê-lo seguro durante esse período de turbulência, em especial aquela que acontece sorrateiramente durante uma tempestade. Sarah Nelson, presidente da Associação de Comissários de Bordo, acha que o sinal do cinto de segurança deve estar ligado durante toda a viagem. Prever a turbulência é como tentar adivinhar o tempo. Não é 100% exato. A turbulência pode ocorrer em qualquer lugar. As aeronaves são resistentes. Elas podem suportar uma turbulência muito ruim. O risco real é o de se machucar durante a turbulência, e não o de os aviões se despedaçarem. É raro, mas acidentes ainda acontecem. Em um episódio dramático em 2016, um piloto fez uma manobra de super-herói, salvando 439 vidas. Ele estava se preparando para decolar em Xangai.
De repente, outro avião apareceu na pista de decolagem à sua frente. Reagindo com a velocidade de um raio, o piloto elevou rapidamente seu avião, evitando por pouco um desastre. O piloto recebeu um prêmio de $360 mil por suas habilidades extraordinárias. Ele desviou do outro avião por menos de 20 metros, aproximadamente o comprimento de um caminhão semi-reboque. Descobriu-se que os controladores de tráfego aéreo e a equipe de pouso haviam confundido as coisas. 2 controladores perderam suas licenças e outros 13 tiveram problemas. Dizem que esse incidente foi como uma reminiscência da colisão no aeroporto de Tenerife em 1977. Naquela ocasião, 2 aviões jumbo colidiram em uma pista com neblina. Eles não tiveram sorte daquela vez. O incidente foi um desastre total. Certos acidentes na história da aviação impediram outros. A cada acidente, algo crucial é aprimorado. Em 1956, 2 aviões colidiram sobre o Grand Canyon, resultando na trágica perda de 128 vidas a bordo. Esse acidente deu início a um aprimoramento do sistema de controle de tráfego aéreo no valor de $250 milhões. A Agência Federal de Aviação, cuja sigla em inglês é FAA, também surgiu em 1958 para ficar de olho na segurança aérea. Então, em 1986, um avião particular entrou acidentalmente na área de controle de Los Angeles, colidindo com outra aeronave. Essa tragédia tirou a vida de 86 pessoas. Em resposta, foram introduzidos sistemas de prevenção de colisões. Em 1978, o voo 173 da United enfrentou um problema no trem de pouso. Isso levou a um acidente que custou 10 vidas. Esse incidente provocou uma transformação no treinamento da cabine de comando, introduzindo o Cockpit Resource Management. Esse método de gerenciamento deixou de ser uma abordagem tradicional centrada no capitão e passou a enfatizar o trabalho em equipe e a comunicação entre a tripulação. Outra atualização refere-se a como evitar emergências durante o voo. Em 1983, o voo 797 da Air Canada tinha fumaça no lavatório traseiro, o que levou a um acidente que matou 23 pessoas. A FAA reagiu exigindo detectores de fumaça e extintores de incêndio automáticos nos banheiros das aeronaves. Depois de 1980, os aviões passaram a ser equipados com almofadas de assento que bloqueiam o fogo e com iluminação do piso. Os mais novos adotaram materiais resistentes a chamas. Os ventos podem ser perigosos em determinadas circunstâncias. O acidente com o voo Delta 1991 em 1985 chamou a atenção para os perigos do cisalhamento do vento. Os esforços de pesquisa da NASA e da FAA levaram ao desenvolvimento de detectores de cisalhamento de vento por radar. Em meados dos anos 90, eles se tornaram padrão nos aviões. O número de acidentes relacionados ao cisalhamento do vento diminuiu significativamente desde então. Em 1989, o voo 232 da United Airlines enfrentou um pesadelo quando a falha do motor do DC-10 o deixou praticamente incontrolável. O piloto Alfred Haynes pousou o avião em um aeroporto próximo, mas o incêndio que se seguiu foi aterrorizante. 185 passageiros sobreviveram à catástrofe. A causa principal do incidente foi uma rachadura no disco do ventilador, que ocorreu durante a fabricação da liga de titânio. Esse incidente levou a FAA a modificar o sistema hidráulico, implementar sistemas de segurança redundantes em futuras aeronaves e revolucionar os protocolos de inspeção do motor. Em 1988, um grande pedaço de fuselagem de um voo da Aloha Flight foi arrancado em pleno voo. Em um instante, a cabine foi aberta, deixando os passageiros expostos ao céu aberto. Apesar do caos, os pilotos conseguiram um pouso seguro, com apenas uma fatalidade. O NTSB constatou que os danos por corrosão e fadiga, acumulados ao longo de 89 mil ciclos de voo, causaram esse acidente. O avião era usado para voos pressurizados de curta duração entre as ilhas do Havaí. Pouco tempo depois, a agência iniciou o National Aging Aircraft Research Program, Programa Nacional de Pesquisa de Aeronaves em Envelhecimento, em 1991. Esse programa reforçou os padrões de inspeção e manutenção, especialmente para aviões de alto uso e alto ciclo. Cerca de 80% dos acidentes acontecem nos primeiros 3 minutos após a decolagem ou nos últimos 8 minutos antes do pouso. Mantenha os olhos bem abertos durante esses períodos e suas chances de sobrevivência aumentarão. Não deixe que isso o assuste. As chances de realmente sofrer um acidente de avião são de 1 em 11 milhões.
Essa é a mesma possibilidade de ser atingido por um raio em um determinado ano nos Estados Unidos. Os aviões, por outro lado, são frequentemente atingidos por raios. Eles são construídos para lidar com isso. Cada avião provavelmente é atingido por um raio cerca de uma vez por ano ou a cada 3.000 horas em que está no céu. Mas não houve nenhum acidente relacionado a raios desde 1967. Os engenheiros garantiram que, quando um avião é atingido, o raio passa direto por ele e sai sem realmente bagunçar nada em seu interior. Vamos nos aprofundar na fascinante mecânica de como os aviões se mantêm no ar. As asas são importantes, mas não se trata apenas delas. Há 4 forças em jogo: sustentação, empuxo, arrasto e peso. As pequenas caudas nas extremidades das asas são chamadas de winglets e ajudam a reduzir os redemoinhos de ar, tornando a aeronave mais ágil e rápida. Há um motivo pelo qual as luzes se apagam quando um avião pousa à noite. Isso prepara todos para uma evacuação rápida, ajudando os olhos a se ajustarem ao escuro caso a aterrissagem dê errado. Você está em uma sala iluminada e cheia de obstáculos, e de repente as luzes se apagam e você é solicitado a correr para a saída. É complicado. Os comissários de bordo também pedem que você levante as cortinas das janelas durante o pouso. No caso de uma emergência, eles querem que você possa ver o que está do lado de fora e descobrir se um lado do avião é melhor para uma fuga rápida. Se você está se perguntando qual é o lugar mais seguro em um avião, é na parte de trás. De acordo com uma pesquisa realizada pela Popular Mechanics, que abrangeu o período de 1971 a 2005, sentar-se na parte de trás oferece 40% mais chances de sobreviver a um acidente. Quase tão importante quanto isso é o fato de estar mais perto dos banheiros. Nosso tempo estimado de voo hoje será de 3 dias. Os futuros passageiros da aeronave mais longa do mundo, o Airlander 10, não chegarão rapidamente a seus destinos, mas certamente o farão com estilo. Apelidado de iate voador, esse dirigível terá suítes de luxo, um bar de altitude a bordo e piso de vidro com vista de horizonte a horizonte. O Airlander 10 nem mesmo precisará de um aeroporto. Ele pode decolar e aterrissar de qualquer superfície plana, seja terra, areia, água ou gelo, usando patins pneumáticos. Ele também será amigável ao meio ambiente, com menos emissões, e deve se tornar a forma mais segura de viagem aérea. Essa maravilha da engenharia de 91 metros de comprimento é parte dirigível, parte helicóptero e parte avião. Outras aeronaves usam um dos vários métodos para manter o voo: flutuabilidade, impulso vertical ou sustentação. Dirigíveis, helicópteros e aviões dependem principalmente da flutuabilidade, do impulso vertical e da sustentação, respectivamente. Mas nosso avião-balão incorpora todos esses 3 princípios. Primeiro vem a flutuabilidade. O Airlander usa uma quantidade enorme de hélio, um material menos denso que o ar. Ele ajuda aeronaves como dirigíveis e zeppelins a decolar, da mesma forma que um balão cheio de hélio sobe. E como o hélio é flutuante por si só, nosso herói pode flutuar sem esforço. O Airlander armazena seu hélio em vários compartimentos para maior segurança e também tem 4 motores de 325 cavalos de potência e requer muito menos energia em comparação com aeronaves convencionais como o Boeing 787, o que o torna mais eficiente em termos de energia. Mas essa aeronave flutuante tem uma carga útil limitada, de até 10 toneladas. Seus construtores poderiam simplesmente aumentar o casco para colocar mais hélio nele, mas nosso avião já é o mais volumoso do mundo, então isso seria demais. Para ajudar com isso, o Airlander 10 é equipado com 2 propulsores verticais, como os dos helicópteros. Eles direcionam o ar para baixo, elevando a aeronave. Além disso, há a sustentação, que desempenha um papel fundamental na aerodinâmica do voo. Para obter a elevação, é necessário que o ar passe por cima e ao redor da asa, criando uma força. Embora o Airlander possa não ter motores monstruosos como os de um grande avião a jato, seu enorme casco oferece muito espaço para o ar fazer seu trabalho e ajudá-lo a decolar. Essa aeronave híbrida exclusiva já realizou várias viagens de teste bem-sucedidas, portanto você pode considerá-la uma coisa real. Ela será como um Transformer personalizável, boa para viagens de passageiros, transporte de carga, operações de voo prolongadas ou objetivos científicos. Algumas de suas configurações serão capazes de permanecer em voo por até 5 dias sem parar. Isso poderia ser realmente útil para missões de pesquisa. Além disso, os projetistas planejam construir um Airlander ainda maior, com capacidade para 50 toneladas de carga útil. Nos primórdios da aviação, não havia simulações computadorizadas para testar o projeto, por isso foram construídos alguns modelos de aviões bem malucos.
O designer italiano Gianni Caproni queria criar uma aeronave para transportar 100 passageiros através do Atlântico com conforto e estilo. Sua criação, o K-60, tinha 9 asas dispostas em 3 conjuntos de 3. Tinha 8 motores, todos operados por mecânicos durante o voo. Havia janelas panorâmicas em ambos os lados da longa cabine para que os passageiros sentados em 2 fileiras largas pudessem apreciar a vista do mundo lá embaixo. Ele tinha um nariz arredondado, uma cabine de comando integral e um casco de hidroavião aerodinâmico. Quando o avião ficou pronto, o piloto estava fazendo testes no Lago Maggiore para equilibrar o hidroavião. Aí, provavelmente havia um barco em seu caminho, ou o piloto foi rápido demais e o avião decolou quando não deveria. Ele se quebrou. Quando o Caproni chegou ao lago, o piloto já havia sido resgatado, mas tentar retirar os destroços só piorou as coisas. Assim, o avião nunca chegou a cruzar o Atlântico. Os engenheiros franceses foram ainda mais longe e projetaram um avião com um corpo inspirado em pássaros e o batizaram de canard, ou pato em francês. Ele tinha um motor a vapor para acionar uma única hélice de trator na parte dianteira de seu corpo roliço. O piloto e o trem de pouso eram presos por cabos e uma estrutura sob o corpo. Essa aeronave de aparência estranha tinha um nome oficial, Vought V-173, mas todos se lembravam dela como panqueca voadora, devido ao seu formato de pires. Esse projeto deveria possibilitar o pouso e a decolagem em áreas apertadas, onde os aviões comuns não cabiam. O protótipo foi um sucesso com baixas velocidades de decolagem e pouso, e o design em forma de disco ajudou a gerar sustentação. Os engenheiros receberam financiamento para uma versão aprimorada, mas ela veio com falhas. Quando elas foram corrigidas, não havia mais necessidade desse avião peculiar. O engenheiro aeronáutico alemão Alexander Lippisch criou o Aerodyne. Ele se parecia com a parte traseira de um avião depois de cortado ao meio, mas podia voar por conta própria. Era considerado uma aeronave de decolagem e aterrissagem vertical, do mesmo grupo dos helicópteros. Ele combinava sustentação e empuxo usando uma única unidade e um canal de fluxo, como um ventilador com dutos. Os flaps na extremidade do ventilador desviavam o ar que saía. O primeiro voo do Dornier Aerodyne decolou em 1972. Embora tenha sido um sucesso, as autoridades perderam interesse no projeto e o arquivaram. O Pregnant Guppy, também conhecido como Frankenplane, por ter sido feito de partes de outros aviões, ajudou a NASA em seu caminho para a Lua. Na década de 1960, eles tinham problemas para transportar foguetes da costa oeste para o Cabo Canaveral, na Flórida. Levá-los por água através do Canal do Panamá levava de 2 a 3 semanas, e as peças frágeis chegavam amassadas e corroídas. Foi então que John Conroy encontrou uma solução. Seu amigo tinha Boeings que ele havia comprado, mas que não tinha encontrado uso para eles. Conroy decidiu modificar os aviões acrescentando um compartimento de carga maior na parte superior da fuselagem. Ele não recebeu financiamento da NASA para sua ideia, mas nunca desistiu e hipotecou sua própria casa, vendeu seu carro e investiu todas as suas economias em seu projeto para provar que daria certo. Ele pegou emprestado combustível para levar o protótipo até o Alabama. O avião voou perfeitamente e impressionou a todos. O Super Guppy, como começaram a chamá-lo, estava transportando com sucesso estágios de foguetes para o programa Gemini da NASA. Conroy construiu um total de 25 modificações em sua aeronave para acomodar equipamentos ainda maiores e mais pesados. O Edley Optica EA-7 pode parecer uma aeronave libélula futurista e deslocada, mas foi projetado em meados dos anos 70 para missões de vigilância ou de observação em baixa velocidade. Ele possui uma cabine de comando semelhante à de um helicóptero, montada à frente de um motor com ventilador de duto e um impressionante campo de visão de 270 graus. Seu grande ventilador com dutos funcionava silenciosamente dentro e fora da cabine de comando. No século XXI, ele ganhou um interesse renovado para missões de patrulha de fronteira, gerenciamento de vida selvagem e detecção de incêndios. Porém, devido à falta de financiamento, há apenas 5 das 22 aeronaves construídas em condições de voar em todo o mundo. Você já viu um avião com 2 fuselagens de tamanhos diferentes? O Boomerang modelo 202 da Rutan se destaca como uma aeronave multimotor construída dessa forma para minimizar os riscos de falha do motor.
Ao contrário dos aviões convencionais, mesmo que um de seus motores apresente defeito, o Boomerang permanece facilmente controlável graças ao seu design inovador, que gerencia com eficácia o empuxo assimétrico. Esse design torna o Boomerang mais rápido e mais eficiente. Esse avião nunca foi projetado para uso comercial, mas como um avião particular para até 5 pessoas. Só de olhar para ele dá para perceber que esse Short Sky Van foi construído para fins práticos, sem se preocupar muito com a estética. E foi assim que essa aeronave de uso geral recebeu apelidos como Caixa de Sapatos Voadora e O Galpão. Apesar de toda a zombaria, o Skyvan tem servido bem ao longo dos anos. Ele existe desde seu primeiro voo na década de 1960 e ainda hoje transporta cargas e passageiros. Ele pode acomodar 19 pessoas e tem uma porta traseira grande, semelhante a uma van, para carregar e descarregar cargas. É por isso que ele é perfeito para voos de curta distância, atividades como paraquedismo e muito mais. Aquele pequeno gancho amarelo que você pode ver na janela do avião, se estiver sentado ao lado da asa, está lá para ajudá-lo em caso de pouso de emergência. Escorregadores infláveis só podem ser usados a partir das portas de saída de emergência na frente e na cauda do avião. No meio, os passageiros teriam que caminhar na asa e chegar ao chão de lá. Mas pular da asa do avião não é seguro, porque é muito alto. Aqui é que entram em ação esses pequenos ganchos amarelos. Os comissários de bordo amarram cordas nas portas e através dos ganchos, para os passageiros se segurarem. Dessa forma, todos podem chegar ao solo com segurança e sem ferimentos. Tente evitar se aconchegar sob cobertores de avião. Algumas companhias aéreas só os lavam cerca de uma vez por mês. É melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. Lembre-se sempre de usar seus sapatos enquanto caminha pelo avião. Esse tapete no chão não pode e não será limpo com perfeição entre os voos. É muito tempo e esforço para uma tripulação de cabine. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a sua mesinha. Tem 8 vezes mais bactérias do que o botão de descarga do vaso sanitário a bordo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio só têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado, ou pelo menos descer até uma altitude em que as pessoas não precisarão mais de máscaras de oxigênio. Você pode se perguntar por que é solicitado levantar o encosto do assento e fechar a mesinha antes da decolagem e pouso, mas é para sua própria segurança. Um assento reclinado é confortável para você, mas dificulta para o passageiro atrás de você sair do assento, o que é crucial em caso de emergência. A mesinha aberta também. Só que desta vez é você quem não será capaz de se levantar rápido o suficiente se algo acontecer. Além disso, a mesinha impede que você assuma a posição segura em caso de pouso de emergência. Essa posição exige que você se curve no assento, coloque a cabeça entre os joelhos e cubra a parte de trás da cabeça com as mãos. Imagine fazer isso enquanto sua mesinha está aberta. Se você olhar ao redor da cabine, notará pequenos triângulos pretos ou vermelhos ao redor da parte central do avião. Esses adesivos permitem que os comissários de bordo saibam onde as asas do avião estão localizadas para que possam olhar imediatamente pela janela certa para ver se há algo errado lá fora. Você não deve abaixar as persianas enquanto decola, está em táxi ou pousa, por 2 motivos. Primeiro, os comissários de bordo devem sempre ser capazes de monitorar a situação do lado de fora, e persianas abertas os ajudam com isso, obviamente. Em segundo lugar, se algo estiver errado a bordo do avião enquanto ele estiver no chão, por exemplo um incêndio, as equipes de terra não poderão vê-lo e avaliar a situação antes de entrar, a menos que as janelas estejam abertas. Aquele pequeno buraco que você pode ver na parte inferior de qualquer janela de avião não está ali para deixar você assustado. Na verdade, ajuda a manter a pressão de dentro e de fora da janela em equilíbrio. O buraco em si é feito apenas na segunda camada de vidro, e há 3 deles no total, o que também ajuda na segurança. Mesmo que o vidro externo quebre, ainda haverá outros 2 para mantê-lo seguro. Você pode ver comissários de bordo tocando os compartimentos suspensos enquanto caminham ao longo do corredor, mas não é exatamente isso que eles fazem. Logo abaixo dos compartimentos, geralmente há um corrimão que percorre toda a cabine. Você também pode usar esse truque para ficar mais firme quando caminha no corredor. Os pilotos escurecem as luzes da cabine durante a noite, não para você ficar confortável e sonolento. Nossos olhos têm dificuldade em se ajustar à escuridão assim que as luzes são desligadas. Em caso de emergência, cada segundo importa. Assim, as luzes ficam esmaecidas para permitir que você se acostume com a escuridão rapidamente, caso algo aconteça e você tenha que agir. Preste atenção ao piso do corredor também.
Se houver um pouso de emergência à noite, haverá 2 tiras luminescentes ao longo do corredor, mostrando o caminho para a saída. Siga-as para sair com segurança do avião. Os comissários de bordo também sugerem contar os assentos entre você e a saída de emergência quando estiver sentado. Isso ajudará caso não haja outras orientações disponíveis. Se um raio atingir o avião, os passageiros não sentirão. Toda a aeronave é coberta com revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica e não a deixa entrar. Essa proteção é testada usando um simulador de raios. As janelas do avião são redondas porque a pressão do ar é distribuída uniformemente dessa maneira. Se fossem quadradas, fortes correntes de ar se acumulariam nos cantos das janelas, despressurizando a cabine. E isso é ruim. Não pense que você se torna intocável se for ao banheiro do avião. A porta do banheiro pode ser aberta do lado de fora. Geralmente há uma pequena trava na parte superior da porta que permite que a tripulação da cabine o tire de lá. É útil para quando se desconfia que alguém está fazendo alguma coisa ilegal no banheiro e para ajudar aqueles que não se sentem bem e, por exemplo, desmaiaram lá dentro. Sim, vamos evitar isso. As asas do avião piscam luzes vermelhas e verdes à noite para mostrar a direção em que o avião está indo. A luz verde está sempre na asa direita e a vermelha está na esquerda. Os pneus de aviões são projetados para suportar 4 a 5 vezes mais pressão do que realmente experimentam ao pousar. É mais provável que a roda quebre do que o pneu. Os pilotos sempre têm refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos estiver mal devido a uma comida contaminada, mas vai ser difícil se os 2 pilotos não estiverem em condições. Evite que ambos comam peixe. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos tenham barba. Os pelos faciais podem impedir o encaixe seguro da máscara de oxigênio, e os pilotos devem sempre permanecer conscientes. Os assentos são azuis na maioria das aeronaves porque essa cor acalma as pessoas. Também é fácil manter limpo. O barulho estrondoso que você ouve após embarcar no avião é bagagem sendo carregada na aeronave. O compartimento fica bem abaixo da cabine, então às vezes pode soar bem alto. Na maioria dos voos com mais de 7 ou 8 horas, os pilotos têm acesso a um assento de descanso especialmente projetado dentro ou perto do cockpit. Os comissários de bordo geralmente têm uma seção da cabine reservada para eles, e às vezes é separada das áreas de passageiros. Algumas aeronaves maiores até têm quartos privados para a tripulação acima ou abaixo da cabine principal. As asas da maioria das aeronaves de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. É chamado de asa baixa. Primeiramente, se você instalar o motor sob as asas baixas, ele estará mais perto do chão e mais fácil de reparar. Em segundo lugar, as asas assumirão parte do choque em caso de um pouso forçado. E se o avião cair na água, as asas se tornarão um travesseiro que salva vidas. Por sinal, um avião pode ficar flutuando de 10 minutos a 60 horas. Tudo depende do modelo do avião, das condições climáticas e das habilidades do piloto. A maioria dos aviões é branco porque essa cor reflete melhor os raios solares e o corpo da aeronave não esquenta tanto. Além disso, é mais fácil de se ver danos no branco, e tinta branca é simplesmente mais barata. Cintos de ombro parecem mais seguros do que apenas um cinto de cintura, mas não no caso de aviões. Quando o avião entra em turbulência, ele é jogado um pouco no ar. O cinto simplesmente o manterá no lugar em caso de agitação mais severa. Cintos de ombro exigiriam mais espaço entre os assentos, e isso não se justifica em um avião. Em um carro, o impacto geralmente é muito mais forte, então você precisa do cinto de ombro para não sair voando pelo para-brisa. Os assentos dos comissários de bordo têm cintos de ombro, mas isso porque são muito menos confortáveis do que os dos passageiros. Eles são mais estreitos e posicionados de frente para os passageiros. Os comissários de bordo precisam de proteção extra simplesmente para não cair de seus assentos se o avião tremer forte demais. Além disso, eles têm que ajudar a direcionar as pessoas durante uma possível evacuação, e para isso precisam estar em ótima forma. Talvez você tenha notado que entra sempre no avião pelo lado esquerdo. Em primeiro lugar, o capitão geralmente se senta desse lado. Dessa forma, é mais fácil para o capitão alinhar o avião com a ponte no terminal. Além disso, a aeronave é alimentada e carregada com a bagagem do lado direito. Se os passageiros entrarem pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem que seja perturbada. Quer ter um vislumbre de como será voar no futuro? Então você está no lugar certo. Beliches deitados na classe econômica, veículos voadores verticais, serviço de refeições a bordo com tecnologia de IA. Aperte o cinto e vamos começar nosso voo. Mas primeiro preciso perguntar, você já ouviu falar do prêmio Crystal Cabin?
Ele é como o Oscar do design de interiores da aviação. E aqui estão alguns dos vencedores mais recentes. Conheça o Skynest, uma cama deitada para pessoas que viajam na classe econômica. Esses ninhos devem ser usados em voos de longa distância. O design é baseado em uma ilha de cápsulas para dormir, localizada no meio do avião. E você pode reservar um horário de 4 horas se quiser tirar um cochilo de verdade durante o voo. A melhor notícia é que esse design provavelmente será introduzido no próximo ano. Ao viajar na classe econômica premium em rotas longas, você poderá usar um design de assento mais inteligente. Ele inclui cadeiras mais largas e apoios de braço duplos, o que significa o fim da disputa por espaço com seus vizinhos. Além disso, haverá fileiras totalmente flexíveis com almofadas que podem ser elevadas, criando camas que se deitam. O grupo Lufthansa prometeu que os passageiros premium poderão reservar suítes com camas de casal e viajar em assentos com aquecimento ou resfriamento controláveis por temperatura. Como você pode ver, atualmente as empresas estão trabalhando arduamente em novos designs de cabines de aeronaves, o que pode afetar todo o futuro das viagens aéreas. No momento, elas se concentram na experiência dos viajantes. Como resultado, temos alguns produtos surpreendentes, as suítes de primeira classe da Singapore Airlines ou a cabine La Première da Air France, que é uma das melhores de primeira classe nos céus. Ela contará com suítes equipadas com sofás e cadeiras separados, e cada uma terá 5 janelas ao longo da parede. Isso a tornará a mais longa desse padrão do mundo. Já a Airbus patenteou a ideia de uma experiência de voo mais interativa, especialmente para aqueles passageiros sortudos que ocupam assentos na janela. Com a ajuda de um equipamento especial de rastreamento ocular, poderão ser destacados objetos importantes para os quais você está olhando e fornecidas informações detalhadas, que aparecerão em uma tela semi-transparente na janela. A patente também afirma que será possível enviar dados para dispositivos conectados por Bluetooth ou Wi-Fi. Dessa forma, as decolagens e aterrissagens se tornariam muito mais emocionantes e você poderia obter informações sobre um novo país ou cidade. A Qatar Airlines, por sua vez, teve a ideia das K-Suites. É assim, nas laterais, as suítes individuais, enquanto a parte central pode ser transformada. O cliente pode escolher uma suíte dupla para viajar com o parceiro, um espaço privado ou até mesmo mover as paredes e transformar o local em uma suíte quádrupla, que pode ser utilizada para uma reunião. Também pode haver algumas melhorias na classe econômica. Elas certamente trarão mais conforto, especialmente em um voo de longa distância. Uma empresa chamada Zodiac Seats registrou uma patente com base em uma configuração de assentos em zigue-zague. Observe este corredor, que contém 3 e 4 assentos, cada um deles voltado para a direção oposta. Isso permite muito mais espaço para os ombros do que os bancos normais. Além disso, os passageiros têm muito espaço para as pernas. Sim, algumas pessoas podem se sentir um pouco desconfortáveis em ter que ficar de frente para o vizinho por mais de 8 horas seguidas. Mas será que essas melhorias de espaço não valem a pena? Agora, você deve saber que se movimentar pela cabine enquanto os comissários de bordo estão servindo refeições e bebidas é um pouco complicado. Sem contar que é preciso comer em um horário específico com todos os outros passageiros, ou se não estiver com fome, não fazer a refeição. Bem, os robôs podem ser a solução. Uma empresa sugeriu o uso de cápsulas de tamanho perfeito que poderiam deslizar ao longo de um trilho no meio do corredor, entregando bebidas e alimentos pedidos pelos passageiros. Dessa forma, você poderia receber sua refeição no momento em que achar mais adequado, sem sair do seu assento. Essa solução provavelmente resolverá os problemas com o serviço de refeições. Melhor ainda, pode permitir menos cozinhas em aviões grandes. Infelizmente, essa ideia foi registrada há 60 anos e ainda não foi implementada. Portanto, talvez ela não seja tão boa quanto parece. Outra ideia relacionada ao serviço de refeições a bordo inclui o uso de IA. De acordo com seus criadores, a tecnologia registrará o que os passageiros deixam em suas bandejas e, posteriormente, usará esses dados para sugerir vários planos de refeições nos voos seguintes. Embora essas inovações pareçam tornar a viagem muito mais confortável, elas não são exatamente revolucionárias. Mas veja essas: a aeronave de decolagem e aterrissagem vertical. O conceito de cabine de táxi aéreo do Hyundai Transys otimiza o espaço e prioriza sua privacidade em uma cabine compartilhada. Se estivermos falando de voos curtos, há o City Airbus Next Gen. Trata-se de um veículo totalmente elétrico, de decolagem e aterrissagem vertical com 4 assentos, baseado no conceito Lift and Cruise.
Ele pode operar dentro de uma faixa de 80 km e a uma velocidade de cruzeiro de 120 km por hora. Outra perspectiva incrível são os aviões comerciais com copilotos ou até mesmo pilotos por inteligência artificial. Alguns especialistas afirmam que as aeronaves poderiam ser comandadas de forma totalmente automatizada. No entanto, nem todos concordam com essa ideia. Um piloto habilidoso faz parte de um sistema de segurança complicado que reduz os riscos e mantém os passageiros seguros. Os pilotos precisam ser navegadores, técnicos, engenheiros e especialistas em meteorologia. Em um dia normal de trabalho, lidam com a equipe de solo, outras tripulações, tripulação de cabine, controle de tráfego aéreo e passageiros. É muita coisa. E não se esqueça de que devem se comunicar bem não apenas em termos de aviação, mas também em um nível interpessoal. A IA será capaz de fazer o mesmo? Só o tempo dirá. Mas vamos voltar às ideias mais ousadas sobre o futuro das viagens aéreas. Alguns especialistas acreditam que, por volta de 2040, será possível fazer uma viagem em um avião hipersônico. Muitas pessoas acham que essa era terminou em 2003, quando a aeronave comercial Concorde foi desativada depois de décadas sem lucro. Mas parece que a situação pode mudar em breve. Os novos supersônicos voarão a alturas incríveis e sua velocidade provavelmente será pelo menos 6 vezes maior do que a de qualquer outro avião de passageiros. Viajar de Nova York para Londres, nesse caso, levará menos de 2 horas. Em comparação, hoje esse itinerário demora 8 horas. No entanto, há um problema: as passagens custarão muito caro. E estatisticamente, as pessoas tendem a priorizar o preço em detrimento da velocidade. Portanto, os especialistas não acreditam que muita gente estará disposta a pagar alguns milhares de dólares para ir de Londres a Sydney em 4 horas. Além disso, esses aviões precisarão de muito combustível de hidrogênio líquido, e no momento ele não é barato. A propósito, talvez você não reconheça os aviões de 2050. Essas máquinas voadoras continuarão mudando nas próximas décadas, e há grandes chances de que, em algum momento, as janelas começarão a desaparecer. Dessa forma, as aeronaves se tornarão mais fortes e mais adequadas para altas velocidades. As janelas tornam o conjunto mais pesado, o que resulta em maior consumo de combustível. Não é à toa que os aviões de carga não têm janelas. As aeronaves também se tornarão mais elegantes e provavelmente serão cobertas com painéis solares. Há ainda um conceito de uma delas com cabine feita de polímeros transparentes. Não sei quanto a você, mas eu jamais embarcaria em um negócio assim. Me fale sobre a aerofobia. As chances são de que, em algumas décadas, veremos um hipersônico com um motor a jato que pode se transformar em um foguete capaz de voar para o espaço. O oxigênio líquido seria injetado no escapamento, transformando o motor em um foguete. Isso ajudaria a aeronave a atingir velocidades enormes. E na volta, o motor se tornaria novamente um motor a jato comum. Os pilotos não podem comer refeições iguais quando estão trabalhando. Imagine que você está em um voo transoceânico. O avião está sobrevoando o Oceano Pacífico. Os comissários de bordo entregam os pratos do jantar. Todos estão apreciando a massa. O molho tem um gosto meio engraçado. Provavelmente está tudo bem. Afinal, você está comendo uma refeição de avião. Ela não vai ter o gosto de um prato de restaurante 5 estrelas. O tempo passa. Ah não, você estava certo. Tinha mesmo algo errado com a comida. Mas se todos os passageiros tiverem o mesmo problema, os pilotos também terão. Para evitar que ambos fiquem fora de serviço, os pilotos são aconselhados a não comer a mesma refeição ao mesmo tempo. Nesse cenário, se um piloto se sentir mal, o outro pode substituí-lo. Quero dizer, esta não é uma regra declarada imposta pela Administração Federal de Aviação, mas a maioria das companhias aéreas fazem suas próprias regras sobre este assunto. Os comissários de bordo têm acesso a equipamentos ocultos, como desfibrilador, tanque de oxigênio, extintor de incêndio e fita adesiva. Mas provavelmente o equipamento mais interessante que eles possuem são algemas. Esses objetos existem para proteger os passageiros de outros, e às vezes deles mesmos. Acontece que os comissários de bordo têm tudo o que precisam para desarmar um encrenqueiro. Óculos de sol de aviador ficam legais nos pilotos dos filmes, mas na vida real eles não usam óculos polarizados. Em primeiro lugar, eles têm um efeito de redução de brilho, o que pode causar alguns problemas na cabine. Um piloto tem que ler os instrumentos, mas as coisas na cabine de pilotagem, como monitores LCD, emitem luz polarizada. Portanto, um piloto com óculos polarizados descolados não consegue ler os visores com 100% de eficiência.
Os pilotos não devem usar esses óculos simplesmente por questões de segurança. Imagine o brilho do reflexo vindo do para-brisa de outro avião e o piloto não ver por causa dos óculos de sol polarizados. Já notou um buraco na cauda de um avião? Bem, a maioria dos aviões comerciais tem. Da próxima vez que você entrar em um avião, olhe mais de perto. O buraco tem um nome chique, Unidade Auxiliar de Energia, ou UAE. Parece um buraco por fora, mas na verdade é um motor de turbina escondido. Na maioria das vezes, a UAE permanecerá desligada durante todo o voo. Ela começará a funcionar quando o avião pousar, fornecendo energia para as luzes da cabine, ar-condicionado e componentes eletrônicos do cockpit. No entanto, não subestime o poder da UAE. Ela também pode fornecer a energia necessária para dar partida nos motores principais. Você assistiu a um vídeo do Incrível e aprendeu o que é UAE. É um quebra-gelo perfeito. Infelizmente, você não está de bom humor, só quer pegar o avião, pousar e começar suas férias. Mais uma vez, há apenas uma porta para embarcar. Você está no final da fila. Por que os aviões geralmente não têm várias portas? Segundo os especialistas, o maior problema é que a ponte ocupa muito espaço. Quando se embarca em uma aeronave pela frente e por trás, ela ocupa 2 vagas. Isso não é o ideal para os administradores. Os terminais recém-reformados ou construídos tendem a ter embarque duplo em comparação com os terminais mais antigos. Mudando o cenário, vamos passar para um navio de cruzeiro. Existem passagens escondidas e portas secretas em navios. Estes segredos vêm de alguém que entende do assunto. Os funcionários do navio trabalham principalmente em sua área designada. Como um trabalhador se desloca de um lugar a outro sem usar as escadas e portas usadas pelos passageiros? Há uma rede de corredores e escadas ao redor do navio, usados apenas pela tripulação. Falo sério quando digo portas secretas. Elas se misturam com as paredes. Então passam despercebidas por aqueles que não sabem onde elas ficam. Talvez você possa tropeçar em uma por acidente. Aqui está uma pista. Preste atenção nas paredes perto das escadas dos hóspedes. Tente pensar nesses gigantescos navios de cruzeiro como metais flutuantes. Isso me leva a um fato divertido. As paredes da cabine do navio de cruzeiro são magnéticas. Imagine que você está viajando para vários países a bordo de um navio de cruzeiro. Uma viagem de 1 mês. Você coleta ímãs com o tema de cada destino e decora sua cabine. Os verdadeiros fãs de cruzeiros conhecem essa mágica magnética, então já levam alguns ganchos magnéticos em sua bagagem. Dica legal: use os ganchos magnéticos para ter mais lugar para suas coisas em sua cabine. Pendure roupas e acessórios, cartões postais ou chapéus. Por falar em navios, por que alguns têm pequenos buracos jogando água constantemente? Para manter o porão livre de água. Com o tempo, a água se acumula dentro do porão e uma bomba remove a água automaticamente dali. Os navios não têm faróis. Usar faróis pode evitar acidentes. Se eles são usados em carros, por que não em navios? Os faróis são uma fonte de luz, e a luz que sai deles é refletida na fonte de luz em algum momento. Com carros, por exemplo, os faróis funcionam porque a área que você deseja iluminar é estreita, e você pode agir facilmente se vir um obstáculo na estrada. Para os navios, isso é super difícil. A fonte de luz deve ser forte o suficiente para iluminar a área que o capitão deseja ver. Grandes navios cargueiros, por exemplo, precisam de mais de 1,5 km para parar ou agir. Além disso, imagine o quão brilhante deve ser a luz do navio para iluminar toda essa área à frente. A visibilidade deles é graças a diferentes tipos de luzes chamadas luzes de navegação. Elas são pequenas, mas práticas, e iluminam de maneira padronizada para que os navios possam se ver. O interessante é que eles não apenas notam um ao outro no escuro, como também entendem os movimentos e direções um do outro. Aqui está um exemplo. Imagine um navio com 2 luzes de navegação. A da frente é mais baixa, próxima ao piso do navio. A outra, nas costas, é alta. Isso significa que a embarcação vai para a direita. Ele pode passar com segurança pelos outros navios sem atingi-los. Os trens não têm cintos de segurança. Isso é um pouco estranho. Sempre que tem um acidente relacionado a trens, surge esse assunto. Praticamente em nenhum lugar do mundo são usados cintos de segurança em trens. Vários estudos têm sido feitos sobre esta questão. Alguns deles criaram simulações de acidentes e os resultados foram surpreendentes. O uso do cinto de segurança em um trem pode aumentar o número de lesões. Nos carros, os cintos são altamente eficazes na proteção do passageiro e são usados o tempo todo.
A lógica por trás do cinto de segurança é proteger a pessoa quando uma colisão causa uma desaceleração rápida. Mas os trens carregam tanto impulso que não param rapidamente. Em um avião, os passageiros usam cinto de segurança na decolagem, durante o pouso e se ocorrer turbulência. Não existem tais coisas para trens. Entrar e sair de uma estação não é um risco alto. Especialistas acreditam que focar e fazer investimentos são outras formas de melhorar a segurança ferroviária. Agora você está viajando de trem. Você olha para fora da janela, há pequenas pedras ao longo dos trilhos para te acompanhar na viagem. Essas pedras são formalmente conhecidas como lastro ferroviário. Elas têm uma função muito importante, fornecendo suporte e manutenção aos trilhos. No entanto, elas não estão ali por mera coincidência. Agora, olhe para as pedras mais de perto. Você pode notar que não há uma única pedra cortada regularmente nos trilhos. Isso porque elas não são pedras uniformes despejadas aleatoriamente nos trilhos. Cada rocha tem bordas afiadas e abruptas. As bordas afiadas se prendem umas às outras, protegendo a ferrovia de fortes concussões. Elas facilitam a drenagem da água da chuva forte e impedem de crescer grama e outras ervas daninhas. Agora imagine substituí-las por pedrinhas redondas. Elas vão sair rolando. Por fim, o lastro se espalhará e os trilhos irão se desfazer. E esta é a última coisa que você deseja, especialmente se for um passageiro naquele trem.